Olá a todos e sejam muito bem-vindos para um novo vídeo aqui no canal. O meu nome é Joana Pratas e no vídeo de hoje venho então falar-vos sobre o caso da Selena Quintanilha. Então malta, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem convosco desse lado e sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal para um novo episódio da série Solve. Como eu disse então no início deste vídeo, hoje venho falar-vos sobre o caso da Selena Quintanilha, que eu não sei se vocês conhecem porque ela era uma cantora realmente muito famosa, mas mais nos anos 80. Eu confesso que eu não costumo de ouvir muita música da Selena, mas sei quem é que ela é e portanto eu já queria trazer este caso há algum tempo, na verdade. É isso, decidi trazer-vos o caso hoje e espero mesmo muito que vocês gostem. Mas antes de começarmos, não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal se nós por aqui, deixarem o vosso grande gosto, que é realmente muito importante para apoiarem o meu trabalho aqui no YouTube, e por fim também de ativarem as notificações para não perderem os próximos vídeos. E agora sim, vamos então passar para o caso de hoje. A Selena Quintanilha Pérez era então uma cantora, atriz e empresária americana de ascendência mexicana que iniciou a sua carreira como uma das integrantes da banda Selena y los Dinos. Esta banda na verdade tornou-se bastante famosa e foi no fundo a rampa de lançamento para a Selena, por assim dizer, porque de facto a Selena ficou muito famosa, especialmente após começar então a sua carreira a solo. A Selena vendeu mundialmente mais de 100 milhões de CDs gravados em inglês e espanhol e era então conhecida como a Madonna mexicana e era muito famosa nos anos 80. Mas agora então para vos falar um bocadinho sobre o background da Selena. A Selena nasceu então no dia 16 de abril de 1971 em Lake Jackson, no Texas, e era então a filha mais nova de Abraham Quintanilha Jr., que na verdade também era músico, e Marcela Samora Quintanilha. Segundo as pessoas então que conheciam a Selena, diziam que ela era uma pessoa muito humilde e de pés assentes na terra, e desde muito nova que a Selena adorava música e a família rapidamente percebeu que ela tinha muito talento. A família era muito próxima e vivia no Texas, e o pai da Selena tinha um restaurante que mais tarde começou a dar alguns problemas ao ponto de o pai da Selena ter de fazer um pedido de falência, e foi realmente uma altura muito complicada para a família porque devido a esta crise a família inclusivamente chegou a ser expulsa da sua própria casa, só para vocês terem uma noção. E foi então mais ou menos nesta altura que o seu pai formou uma banda com os seus filhos que se chamava então Selena y los Dinos, e ele era basicamente o manager deles e costumava então de procurar sítios para eles atuarem, tanto que esta banda acabou por se tornar a principal forma de sustento da família, só para vocês terem uma ideia. E realmente a Selena começou a chamar muito a atenção das pessoas devido ao seu talento, e mais ou menos nesta altura a família mudou-se então para Corpus Christi, ainda no Texas, e a banda começou então a gravar as suas primeiras canções profissionais. E foi então em 1984 que a banda lançou o seu primeiro álbum, que se chamava Selena y los Dinos. E eventualmente a Selena acabou por sair da escola no 8º ano, na verdade por incentivo do seu próprio pai, devido ao facto de ela estar a ficar cada vez mais conhecida. No entanto, ela continuou a estudar fora da escola, portanto ela tinha aulas em casa e acabou então por terminar o secundário com 17 anos. A popularidade da Selena como artista a solo começou a crescer e foi então quando ela conseguiu o seu primeiro contrato com uma gravadora bastante conhecida em 1989, que era então a discográfica Capitol EMI Latin. E foi então quando lançou o seu primeiro álbum, que se chamava simplesmente Selena, que ela nesta altura começou realmente a ganhar muitos fãs. Na verdade, ela chegou a conhecer uma fã que se chamava Yolanda Saldivar em 1991 e ela foi a um dos concertos da Selena na cidade de San Antonio, no Texas, e ela tinha um clube de fãs da Selena. E de acordo com o pai da Selena, a Yolanda tentou contactá-lo várias vezes e enviou-lhe mesmo muitas mensagens para tentar falar com ele. Até que finalmente a Yolanda e o pai da Selena tiveram uma reunião para falarem acerca do clube de fãs da Selena, porque basicamente a Yolanda queria falar acerca desse clube de fãs com o pai dela, e foi então em junho de 1991 que a Yolanda tornou-se a fundadora e presidente do clube de fãs da Selena em San Antonio, que era então a zona onde ela vivia, e basicamente ela era responsável pelos benefícios dos membros do clube
clube, e só para vocês terem uma pequena ideia de como é que este clube funcionava, os membros pagavam um valor de $22 e em troca recebiam então produtos que promoviam o trabalho da Selena, como por exemplo camisolas, canecas, entre outras coisas. E este dinheiro que era pago então pelos fãs era depois doado a várias instituições de caridade. Mais tarde a Yolanda finalmente conheceu a Selena e na verdade elas acabaram por desenvolver uma grande amizade, tanto que a Yolanda acabou por ser quase como uma assistente da Selena. E as pessoas que a conheciam diziam que realmente ela empenhava-se imenso para surpreender a Selena e que fazia tudo aquilo que a Selena lhe pedia. Relativamente à Yolanda, só para vos dar aqui um pequeno background, a Yolanda era enfermeira e acabou por desistir da sua carreira e no fundo ela desistiu da sua carreira exatamente para poder dedicar o seu tempo apenas ao clube de fãs, embora recebesse menos do que aquilo que recebia enquanto enfermeira, não é? E com o passar do tempo a Yolanda começou a ser muito protetora da Selena, estava em todo o lado, portanto onde a Selena estava a Yolanda também estava, ao ponto das pessoas dizerem que para falarem com a Selena quase que tinham de passar por cima da Yolanda primeiro. E porquê é que eu vos estou a contar isto tudo em relação a esta fã Yolanda? Porque de facto a Yolanda é uma pessoa muito importante no caso da Selena e vocês mais à frente já vão perceber o porquê e portanto queria-vos dar aqui uma ideia de como é que ela surgiu na vida da Selena, o que é que ela fazia e daí eu estar aqui a explicar um bocadinho sobre como tudo começou. Em 1989 a Selena conheceu então o Chris Paris e eles na verdade engraçaram mesmo muito um com o outro e ele começou a ser então o seu guitarrista. Engraçaram tanto que eles começaram então a namorar em 1990, no entanto o pai da Selena não gostava nada dele, tanto que ele na altura quando era para se juntar à banda enquanto guitarrista o pai dela não queria muito, mas pronto, ele eventualmente acabou então por se juntar à banda e de facto a Selena e o Chris tentaram manter o seu relacionamento em segredo, tanto que em 1992 eles inclusivamente fugiram e casaram sem ninguém saber. Mas claro que eventualmente toda a gente acabou por saber, não é? E o pai dela acabou por também esquecer o assunto, apesar de ele ter realmente ficado muito chateado na altura em que soube que eles tinham casado sem dizer a ninguém. Após um mês do seu casamento, ela lançou então o seu terceiro álbum e foi realmente este álbum que a colocou nos primeiros lugares dos tops. Para além da música, a Selena adorava moda e foi então em 1994 que ela decidiu então abrir duas boutiques que se chamavam então Selena Etc, sendo que uma localizava-se em Corpus Christi e a outra em Santo António. Foi então nesta altura em que o seu pai decidiu que a Yolanda, portanto aquela fã que eu vos tinha falado da Selena, seria a pessoa ideal para tomar conta das boutiques, uma vez que a família viajava muito e portanto ele acreditava que ela seria a melhor escolha tendo em conta o seu desempenho como presidente e fundadora do clube de fãs da Selena. Quando ele apresentou esta ideia à família, a família concordou e a Yolanda tornou-se então a gerente do clube de fãs e das boutiques em janeiro de 1994. Depois de ser contratada para as boutiques, a Yolanda mudou-se do sul de Santo António para Corpus Christi para ficar então mais próxima da Selena e mais tarde ela conseguiu acesso e permissão para assinar e receber cheques das boutiques e então ela tinha acesso a praticamente tudo, malta, tinha acesso às contas bancárias do clube de fãs e também das boutiques da Selena, portanto só por aqui vocês conseguem perceber o quão a família da Selena confiava na Yolanda. No entanto, foi a partir deste momento que realmente começaram a acontecer coisas muito estranhas, portanto as boutiques da Selena estavam a perder imenso dinheiro e o pai da Selena chegou a receber reclamações de clientes e de fãs que diziam então que não estavam a receber a merch da Selena apesar de terem pago. E então basicamente o pai da Selena foi analisar as contas das boutiques e começou realmente a perceber que a Yolanda estava a roubar dinheiro e as pessoas começaram a dizer à Selena para ela se afastar da Yolanda. Mais tarde veio-se então a descobrir que a Yolanda usou o dinheiro para
comprar carros e telemóveis para uso pessoal e que, para além disto tudo, também gastou dinheiro para as suas saídas e idas a restaurantes de luxo. Os funcionários das lojas também disseram que a Yolanda os tratava sempre bem quando a Celina estava presente, mas que assim que a Celina não estava, a Yolanda tratava-os mesmo muito, muito mal e inclusivamente chegava a despedir pessoas só porque não gostava delas. O pai da Celina, ao saber disto tudo, não é? Confrontou-a, portanto confrontou a Yolanda, mas ela começou a inventar imensas desculpas que não faziam sentido nenhum. E tendo tudo isto em conta, o pai da Celina não queria a Yolanda obviamente envolvida na vida ou nos negócios da sua filha e portanto ele falou então com a Celina, mas a Celina não queria ficar sem a Yolanda. A Yolanda era realmente uma pessoa mesmo muito manipuladora, ok? E conseguiu realmente fazer com que a Celina sentisse que precisava dela na sua vida. Portanto, era como eu vos tinha dito antes, elas começaram realmente a ficar muito, muito próximas e, portanto, acabaram realmente por criar ali uma grande amizade entre as duas, mas as pessoas ao redor delas começaram-se a perceber que a Yolanda tinha uma certa obsessão pela Celina e que a Celina, ao ser uma pessoa tão boa, nem sequer se apercebeu disso, percebem? Então ela própria sentia que precisava da Yolanda na vida dela. Seja como for, o pai da Celina queria obviamente despedir a Yolanda e finalmente a Celina acabou por concordar e isto irritou mesmo muito a Yolanda, ao ponto dela ir comprar uma arma. Houve um dia em que a Yolanda se encontrou com a Celina num parque de estacionamento no meio do nada e ela disse à Celina que podia continuar a gerir as boutiques e no meio da conversa a Yolanda acabou então por mostrar a arma à Celina, o que deixou a Celina obviamente muito chateada e disse para ela se livrar da arma e a Yolanda disse que só a tinha comprado para a proteger do seu pai, mas eventualmente acabou por se desfazer da arma. Mas só aqui já foi um episódio bastante alarmante, por assim dizer, e na verdade não foi o único que aconteceu. Passado algum tempo, a Yolanda voltou então a comprar uma arma e pediu à Celina para se encontrar com ela num motel e a Celina foi ter com ela, mas não aconteceu nada porque apareceram mesmo muitos fãs e então a Celina acho que nem sequer se apercebeu de que a Yolanda estava com uma arma. E este tipo de situações, como eu vos estava a dizer, aconteceram algumas vezes e na verdade o pai da Celina acredita que isto foram tudo tentativas da Yolanda para fazer mal à Celina. E então nesta altura a relação delas estava realmente muito complicada porque estavam a acontecer coisas muito estranhas. Ainda assim a Celina ainda concordava em encontrar-se com ela e isso tudo porque gostava dela e não queria também fazê-la sentir-se mal. No entanto, chegou realmente um dia em que a Celina disse simplesmente que chegava, sabem? Ela decidiu que já não queria mais este tipo de relação porque de facto ela estava a ficar muito afetada com isto e que realmente a Yolanda não se estava a comportar bem com ela e portanto ela estava completamente cansada da situação com a Yolanda e foi então quando a Celina decidiu que ia colocar então um travão nesta amizade. Foi então no dia 31 de março de 1995 que a Celina foi ter com a Yolanda a um motel onde a Yolanda estava a viver naquela altura, mas mais uma vez a Yolanda tentou manipular a Celina e começou a dizer que tinha sido atacada e que queria ir ao hospital, então a Celina levou-a até ao hospital que era então o Doctors Regional Hospital e na altura os médicos disseram que a Yolanda apresentava sintomas de depressão, mas que não apresentava quaisquer tipo de sinais de ter sido atacada, ok? Porque basicamente a Yolanda foi com uma história muito maluca para a Celina, a dizer que uns homens a tinham atacado e de facto quando ela foi analisada pelo médico não existia qualquer tipo de indícios de que isso tivesse sequer acontecido. Seja como for, malta, após esta ida ao hospital, quando elas voltaram então as duas para o motel, durante a viagem a Celina disse então à Yolanda que seria melhor elas afastarem-se uma da outra durante algum tempo e quando elas chegaram ao motel começaram a existir queixas de que alguém estava a discutir sobre trabalho e então basicamente elas começaram a discutir imenso porque a Celina disse que ela não era de confiança, portanto a Yolanda, né, não era de confiança e que ela já estava completamente farta desta situação toda que estava a acontecer e foi então quando a Celina decidiu sair e portanto quando ela estava a sair pela porta do quarto da Yolanda
Yolanda, de repente ouviu-se um tiro. E, infelizmente, a Selena foi então atingida por um tiro no seu ombro esquerdo e esta bala atingiu uma artéria, o que resultou numa grande perda de sangue. A Selena, após o tiro, começou então a correr e tentou chegar até à porta de entrada do hotel, deixando então um grande rastro de sangue, e ela foi vista a correr enquanto apertava o seu peito e gritava por ajuda. Enquanto isto estava a acontecer, a Yolanda estava a correr atrás dela, ainda com a arma na mão. Tipo, quão louca era esta mulher, a sério. E foi quando a Selena de repente caiu no chão e a funcionária do hotel chamou então o 911, portanto o 112, e a Selena ainda estava consciente e identificou a Yolanda como a pessoa que tinha disparado o tiro e deu o número do quarto da Yolanda. A ambulância chegou então ao hotel por volta do meio-dia e quando os paramédicos chegaram ao local, eles rasgaram a roupa da Selena no sítio em que ela estava então a sangrar e aplicaram uma gase com vaselina no ferimento, o que fez com que o sangramento naquele momento parasse. No entanto, a Selena infelizmente acabou por perder a consciência e teve então de ser reanimada pelos paramédicos e foi transportada com urgência para o hospital. Após isto tudo que aconteceu, a Yolanda entrou numa carrinha e tentou fugir do hotel. No entanto, o seu carro foi bloqueado pela polícia e quando isto aconteceu, ela pegou na arma, apontou-a contra a sua própria cabeça e ameaçou que iria cometer suicídio. Escusado será dizer, não é, que devido ao facto da Selena ser uma cantora muito famosa, não é? Claro que a mídia já sabia o que estava a acontecer e, portanto, os locais já estavam cheios de pessoas, não só de mídia, mas também de fãs. E então, basicamente, quando a polícia conseguiu bloquear o carro da Yolanda, estava lá imensa gente à volta a assistir à situação toda e, basicamente, a Yolanda começou a dizer à polícia que ela não a queria matar e que tudo aquilo tinha sido um simples acidente. E só para terem uma noção, malta, esta situação entre a polícia e a Yolanda durou cerca de 10 horas. Seja como for, finalmente a polícia conseguiu então convencer a Yolanda a sair do carro e assim que ela saiu do carro ao fim de 10 horas, a Yolanda foi presa. Voltando então ao estado da Selena, quando a Selena chegou então ao hospital, ela permaneceu viva durante algum tempo, mas infelizmente após várias tentativas de reanimação e de uma cirurgia já era demasiado tarde e portanto a Selena acabou por falecer ao 1h05 da tarde devido à perda de sangue. A Selena na altura tinha apenas 23 anos, portanto ela era muito jovem, tinha toda uma vida pela frente e a sua morte causou de facto um grande impacto nos Estados Unidos da América. As televisões pararam as emissões que estavam a ter naquele momento, não é? As rádios estavam a tocar as suas músicas sem parar e vários artistas, como por exemplo a Madonna, o Júlio Iglesias, eles deram então as suas condolências à família da Selena e foram feitos imensos memoriais e cerca de 300.000 pessoas estiveram presentes no funeral da Selena, que se encontra então em Seaside Memorial Park em Corpus Christi. 14 dias após a morte da Selena, o George W. Bush, que nesta altura era então governador do Texas, instituiu o dia 16 de abril, que foi então o dia de nascimento da Selena, como o dia da Selena no Texas, sendo que este dia permanece até aos dias de hoje como sendo o dia de Selena. E foi então no dia 26 de outubro que a Yolanda foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional ao fim de 30 anos e esta era a pena máxima de prisão permitida no Texas na época em que o crime ocorreu. E portanto é isso. No entanto, eu não acredito que ela tenha liberdade condicional, muito honestamente, que isso foi um caso que afetou mesmo muito a América e portanto eu duvido muito que isso aconteça. De facto, a Selena era uma estrela que estava mesmo em ascensão e ela estava a ficar muito conhecida e de facto estava a ter um grande impacto, não só estava a ter como teve um grande impacto no mundo da música e foi realmente uma grande perda. E existe também um filme sobre a Selena com a Jennifer Lopez, não sei se vocês já viram, que se chama simplesmente Selena. Se vocês quiserem ver, aconselho-vos. E em 2015 a Jennifer Lopez fez
uma homenagem à Selena no Latin Billboard Awards, na presença dos seus dois irmãos e dos integrantes da banda da Selena. Em 2016 também foi homenageada pelo Museu de Cera Madame Tussauds e em 2017 conquistou a sua estrela na calçada da fama. Em 2016, a marca de maquilhagem que certamente vocês todos conhecem, que é então a MAC, lançou uma coleção em sua homenagem. E em 2017 a Kim Kardashian e a Demi Lovato vestiram-se de Selena durante o Halloween também para a homenagearem. Portanto, ainda nos dias de hoje, como vocês podem perceber, é realmente possível sentir o grande impacto que a Selena teve e que ainda hoje tem. E este foi então o caso de hoje, malta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É sem dúvida alguma um caso muito triste e muito injusto, não é? Tendo em conta que a Yolanda foi uma pessoa que foi sempre muito bem tratada pela família Quintanilha e era uma pessoa que eles realmente confiavam, portanto é só mais um caso que nos mostra que de facto nós às vezes pensamos que podemos confiar nas pessoas e que enfim, que essas pessoas serão incapazes de nos fazer mal e infelizmente isso nem sempre é verdade e infelizmente o caso da Selena Quintanilha é mais um caso que mostra precisamente isso. Seja como for, gostava muito de saber a vossa opinião relativamente a este caso abaixo nos comentários, portanto não se esqueçam de partilhar comigo aquilo que vocês acharam sobre o episódio de hoje. E se gostaram deste vídeo, não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal, malta, deixarem o vosso grande gosto, que é muito, muito importante para apoiarem o meu trabalho aqui no YouTube, e por fim também de ativarem as notificações para não perderem os próximos vídeos. E é isso, pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no meu próximo vídeo. Beijinhos! No dia em que ela desapareceu, eles estavam prestes a reconciliar-se, isto porque ela lhe tinha ligado e pediu-lhe para ele ir buscá-la a ela e aos seus filhos. Ele conta então que quando estava prestes a ir buscá-los, que ele soube então que ela tinha desaparecido. E durante o interrogatório, e para mostrar que ele de facto não estava envolvido, ele realmente colaborou imenso com a polícia e inclusivamente chegou a dar à polícia o diário da Christine, o que de certa forma acabou por levar a investigação numa direção totalmente diferente. Neste diário existiam números de telefone de centros de adoção e na altura a tia disse que encontrou uma carta no quarto onde estava a Christine e entregou esta carta à polícia.